Minha esposa me traiu com o meu próprio irmão e agora minha família inteira acha que eu sou o vilão da história. Eu tenho 33 anos, minha esposa 31, e meu irmão caçula tem 29. Eu nunca pensei que fosse escrever algo assim, mas cheguei a um ponto onde não consigo mais guardar tudo sozinho. Talvez escrever seja a única forma de organizar o que aconteceu. Eu e a Mariana começamos a namorar quando eu tinha 22 anos e ela 20. Nos conhecemos na faculdade, e desde o começo parecia que tudo estava alinhado para dar certo. Ela era expansiva, cheia de amigos, sempre sorridente. Eu era o oposto, mais fechado, responsável demais, sempre preocupado em estudar e trabalhar. Acho que foi justamente essa diferença que me atraiu nela. Enquanto eu levava tudo a sério, ela trazia leveza. Foram anos de namoro. Passamos por aperto juntos, dividimos aluguel de apartamento minúsculo, jantamos macarrão instantâneo inúmeras vezes porque não sobrava dinheiro. Tudo isso criou em mim a sensação de que ela era minha parceira de verdade, alguém que eu podia confiar de olhos fechados. Quando nos casamos, aos 26 anos, eu acreditava que estava construindo algo sólido, definitivo. Meu irmão, Pedro, sempre esteve por perto. Desde crianças, a relação entre a gente foi marcada por comparações. Ele era o caçula, o carismático, o que arrancava risadas e elogios de todos. Eu era o responsável, o que não dava trabalho, aquele que parecia não precisar de atenção. Meus pais sempre trataram ele como um príncipe. Eu aprendi a engolir isso, porque pensava, tudo bem, eu sou o irmão mais velho, é meu papel ser mais maduro. Só que a verdade é que, mesmo depois de adultos, essa diferença nunca sumiu. Quando comecei a namorar a Mariana, ele tinha só 18, mas com o tempo, a convivência entre eles foi ficando natural. Ele ia muito lá em casa, às vezes para jogar videogame comigo, outras vezes só para jantar e bater papo. Eu achava bom. Nunca fui daqueles maridos que se incomodam com a esposa se dando bem com a família. Pelo contrário, me orgulhava de ver os dois se entendendo. Hoje, olhando para trás, percebo os sinais que ignorei. Mariana se arrumava mais quando sabia que o Pedro ia aparecer. Sempre tinha uma justificativa inocente. Ah, vou aproveitar e já fico pronta caso a gente saia depois. Eu acreditava. Também via os dois trocando mensagens no celular. Perguntei uma vez e ela respondeu rindo. Ah, ele me manda meme, besteira, sabe como é, ele é engraçado. Eu não sou ciumento, nunca fui. Sempre pensei que, se estou com alguém, é porque confio. Então não tinha por que duvidar. Com o tempo, percebi que eles tinham piadas internas, coisas que eu não entendia. Às vezes estávamos os três juntos e ela olhava para ele, ria e eu ficava sem entender o motivo. Perguntava e ela dizia: coisa nossa, você não ia achar graça. Eu aceitava, porque não queria ser aquele marido chato, desconfiado de tudo. Foram anos assim, e eu seguia acreditando que estava em um casamento estável. Até que as coisas começaram a mudar de forma mais clara, mas mesmo assim eu demorei a enxergar. No começo eu não ligava, mas de uns tempos pra cá as atitudes da Mariana começaram a me incomodar de um jeito diferente. Ela começou a guardar o celular com mais cuidado, sempre virando a tela para baixo quando eu estava perto. Às vezes saía da sala para atender ligações e quando voltava dizia que era coisa do trabalho. Eu acreditava, até porque ela nunca tinha me dado motivo real para desconfiar. Só que aquela sensação estranha foi crescendo dentro de mim, aquele instinto de que alguma coisa estava errada. O Pedro, por outro lado, parecia cada vez mais presente. Ele aparecia sem avisar, inventava desculpa para passar lá em casa, dizia que estava de passagem pelo bairro e resolveu subir. A Mariana sempre recebia ele com um sorriso no rosto, como se fosse a melhor parte do dia. Eu, bobo, interpretava como carinho de cunhada, de amizade. Hoje entendo que não era só isso. A gota d'água começou com uma situação banal. Um dia cheguei do trabalho mais cedo e encontrei os dois rindo na cozinha, como se tivessem contado a melhor piada do mundo. Não tinha nada de comprometedor acontecendo, mas o jeito que eles se olharam quando perceberam que eu estava na porta me deu um calafrio. Foi rápido, mas eu juro que vi. Um olhar de cumplicidade, como se eu tivesse interrompido alguma coisa. Naquela noite perguntei para Mariana se estava tudo bem, se ela tinha certeza de que não havia nada entre eles. Ela riu, me chamou de paranoico, disse que eu estava exagerando. Eu tentei acreditar, porque a alternativa era dolorosa demais.
A ideia de que a mulher que eu amava e meu próprio irmão poderiam estar me traindo era tão absurda que eu preferi sufocar aquela dúvida. Mas as coisas começaram a se acumular. Mariana estava mais distante de mim, menos carinhosa. Quando eu tentava conversar, ela dizia que estava cansada, estressada com o trabalho. O Pedro, por outro lado, parecia mais íntimo dela do que nunca. Uma vez vi no celular dela uma notificação de mensagem dele tarde da noite. Perguntei, e ela disse que era sobre um problema com a namorada que ele estava tendo na época. Eu engoli seco. A verdade me acertou de frente algumas semanas depois. Eu tinha esquecido minha carteira em casa e voltei no meio da tarde. Quando abri a porta, percebi um silêncio estranho. Caminhei até o quarto e encontrei a Mariana deitada na cama, de roupas, mas com o cabelo bagunçado. Ela se assustou quando me viu e tentou disfarçar. Perguntei se estava tudo bem, e antes que ela respondesse, ouvi o barulho da descarga no banheiro. Meu coração quase parou. Quem saiu de lá foi o Pedro, o meu irmão. Ele ficou branco quando me viu, parecia uma criança pega roubando doce. Gaguejou alguma coisa sobre ter passado para tomar banho depois da academia, porque estava suado, e resolveu usar nosso chuveiro. Eu fiquei em choque. Não gritei, não bati em ninguém. Eu só fiquei ali, parado, com a mente girando. Mariana reforçou a história dele, dizendo que realmente ele tinha aparecido do nada e pediu para usar o banheiro. Eu não consegui reagir. Passei os dias seguintes tentando me convencer de que talvez fosse verdade. Talvez fosse só coincidência. Talvez eu estivesse paranoico. Mas, no fundo, eu já sabia. Eu precisava de provas, porque se eu confrontasse de novo sem nada concreto, eles iam continuar me fazendo de idiota. Comecei a prestar mais atenção. Observei os horários dela, as conversas, os olhares. Foi aí que percebi que ela apagava mensagens do celular, porque às vezes o ícone do WhatsApp mostrava que tinha sido usado e não havia histórico recente. Um dia, enquanto ela tomava banho, peguei o celular dela escondido. O coração batia tão forte que parecia que ia me denunciar. Consegui abrir a conversa com o Pedro e vi algumas mensagens salvas. Foi ótimo ontem, mal posso esperar para repetir. E não sei como ele não percebe. Meu mundo caiu naquele instante. Não havia mais dúvida. A mulher com quem eu construí minha vida estava me traindo com o meu próprio irmão. Senti um misto de raiva, nojo, tristeza e uma espécie de vazio que não sei explicar. Esperei ela sair do banho e mostrei as mensagens. Mariana ficou pálida. Depois tentou dizer que era brincadeira, que eu estava entendendo errado. Quando percebeu que não tinha mais como negar, começou a chorar e a dizer que não sabia como tinha acontecido, que tinha sido um erro. O Pedro apareceu na mesma noite, provavelmente porque ela avisou, e tentou me convencer de que foi algo sem importância, que não significava nada, que era só atração física. Eu olhava para os dois e não acreditava no que estava ouvindo. A parte mais absurda veio depois. Quando contei para os meus pais, esperando algum tipo de apoio, a reação foi completamente diferente do que eu imaginava. Minha mãe ficou chocada, claro, mas em vez de cobrar o Pedro, ela me pediu calma. Disse que família não se destrói por causa de erro, e que eu deveria entender que ele é jovem e impulsivo. Como se a culpa fosse só dele, como se eu tivesse que engolir quieto. Meu pai foi ainda pior. Disse que eu estava fazendo drama, que essas coisas acontecem, que eu precisava ser maduro o suficiente para superar. Eu mal acreditava no que ouvia. Eu era o traído, o enganado, e de repente parecia que eu estava sendo visto como o problema. Mariana correu para minha família pedindo desculpas, chorando, dizendo que me amava e que não queria me perder. E como sempre, o Pedro foi defendido. Ele é o caçula, você sabe como ele é, diziam. Como se trair o irmão fosse uma travessura de criança. E foi assim que, de repente, eu virei o vilão. Porque eu não quis perdoar. Porque eu disse que não tinha volta. Porque tomei a decisão de me separar. Agora, aos olhos de todos, eu sou o coração gelado. O que não sabe valorizar a família. O que está destruindo tudo por orgulho. Eu me sinto traído em todos os níveis possíveis. Pela mulher que jurei amar. Pelo irmão que cresceu ao meu lado. E pelos meus próprios pais, que decidiram que é mais fácil me culpar do que encarar o que realmente aconteceu. Depois que decidi me separar, a minha vida virou um inferno. Eu achei que, pelo menos nesse momento, teria o apoio da minha família. Mas foi justamente aí que percebi o quanto sempre fui o segundo plano, o figurante na história do meu irmão.
Eles não só minimizaram a traição, como começaram a me pressionar para perdoar, para não jogar fora um casamento de tantos anos por um erro passageiro. Minha mãe repetia isso quase como um mantra, como se fosse fácil apagar o fato de que meu irmão dormiu com a minha esposa. A Mariana, por sua vez, entrou em modo desespero. Chorava todos os dias, me mandava mensagens intermináveis, escrevia cartas dizendo que me amava e que estava disposta a fazer qualquer coisa para recuperar a minha confiança. Chegou a se ajoelhar na frente da minha mãe pedindo ajuda para me convencer. Eu só conseguia olhar para aquilo com uma mistura de nojo e revolta. Porque não era arrependimento de verdade. Era medo de perder a vida confortável que a gente tinha construído. E o Pedro simplesmente continuava a vida. Ele nunca me pediu desculpas de verdade. O máximo que disse foi cara, não queria que fosse assim, não queria te machucar. Como se tivesse derrubado meu videogame. Não como se tivesse destruído meu casamento. O pior é que meus pais compraram essa narrativa. Meu pai me chamou de egoísta por não pensar em como o Pedro se sentiria rejeitado se eu cortasse contato com ele. Dá pra acreditar? O traído era eu, mas a preocupação deles era que o Pedro se sentisse mal. Eu me afastei de todo mundo. Passei semanas dormindo em um colchão no chão do meu escritório, porque não conseguia mais dividir a cama com a Mariana. Cada vez que eu olhava para ela, só vinha à minha mente a cena dele saindo do banheiro. Eu revivia aquilo em looping. Eu não dormia, eu não comia, eu só existia. Quando finalmente iniciei o processo de separação, a reação da minha família foi a pior possível. Minha mãe me ligou aos prantos, dizendo que eu estava destruindo a família, que se eu me divorciasse, ela nunca mais conseguiria olhar para os netos quando chegassem, porque tudo estaria manchado, como se eu tivesse alguma culpa no que aconteceu. Meu pai me disse que eu estava sendo inflexível e que talvez eu devesse rever meus votos de casamento, já que tinha prometido ficar junto, na saúde e na doença, nos erros e acertos. Eu tive que ouvir que traição era apenas um erro. Foi nesse momento que eu percebi. Para eles, eu nunca fui prioridade. Eu nunca fui o filho digno de apoio incondicional. Eu sempre fui o que se virava sozinho. Então agora que minha vida estava desmoronando, ninguém se importava em me segurar. Eles preferiam manter Pedro confortável do que me dar razão. E o pior é que para as outras pessoas, a história foi contada de um jeito torto. Minha mãe e a Mariana começaram a espalhar que eu estava frio, que eu tinha abandonado o casamento sem tentar lutar. Algumas pessoas da família distante começaram a me olhar atravessado, como se eu tivesse sido o covarde que não segurou a barra. É um absurdo, mas quando todo mundo conta a mesma versão, a mentira acaba parecendo verdade. Eu fiquei meses remoendo isso, sozinho, isolado, carregando a culpa que não era minha. Até que, em meio a toda essa dor, algo começou a mudar dentro de mim. Não era mais só tristeza, era raiva. Uma raiva surda, constante, que crescia cada vez que eu lembrava dos dois. Eles tinham me destruído e estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. A Mariana ainda tinha coragem de aparecer nos encontros de família, com a cara lavada, como se fosse vítima. O Pedro continuava sendo o filho de ouro, intocável, protegido por todos. Foi aí que a ideia começou a se formar. Se eles queriam me pintar como o vilão, então talvez fosse hora de assumir esse papel. Não de forma explícita, mas de um jeito que fizesse justiça. Eu sabia segredos sobre os dois, segredos que eles jamais gostariam que viessem à tona. E quanto mais eu pensava, mais eu sentia que precisava devolver pelo menos uma parte da dor que eles me causaram. Eu não sei se isso que eu chamo de vingança é certo ou errado, mas eu sei que naquele momento foi o que me manteve de pé. Foi o que me deu um propósito, porque viver apenas com a sensação de ter sido traído e abandonado não era mais suportável. A raiva me deu foco. Pareceu ridículo dizer isso em voz alta, mas quando a vida inteira te vira as costas, a única válvula de escape é transformar dor em ação. Não quis fazer nada impulsivo. Nada que me transformasse na pessoa que eu mais odiava. Não queria bater, quebrar, nem humilhar em praça pública sem razão. Queria algo que cortasse onde doía. A imagem deles, a mentira confortável que toda a família havia escolhido acreditar. Queria que a verdade tivesse peso suficiente para restabelecer, ao menos aos meus olhos, alguma justiça. O primeiro passo foi organizar as coisas de forma racional. Guardei prints, recuperei conversas apagadas, não hackeei nada, só revirei o que tinha acesso.
backups de mensagens, e-mails antigos, fotos que ela tinha enviado sem perceber que apareciam no álbum compartilhado do celular. Salvei tudo em um pendrive e em 2 e-mails para mim mesmo. Coloquei datas, hora, contexto. Transformei um sentimento em documento. Quando você vê as mensagens numa tela, com palavras cruéis como "não sei como ele não percebe", perde-se o romantismo da traição e sobra a frieza do ato. Aquilo não era um erro, era uma escolha repetida. Contratei um advogado, não porque queria brigar por vingança jurídica, mas porque precisava de alguém que me orientasse e me desse respaldo. Ter um profissional do meu lado me fez sentir menos solitário. Expliquei tudo, mostrei as provas, e ele me orientou sobre o processo de separação, divisão de bens e, sobretudo, sobre como usar aquilo que eu tinha sem me queimar por atitudes precipitadas. Foi ele quem disse as verdades que eu não queria ouvir. Vingança não resolve o buraco que ficou, mas você tem o direito de proteger seus interesses e a sua reputação. Enquanto o advogado cuidava do jurídico, eu comecei a trabalhar minha narrativa. Se eu continuasse calado, a história continuaria sendo contada por quem tinha mais influência emocional sobre minha família. Minha mãe, minha esposa, meu irmão. Eu precisava que pessoas que me conheciam de verdade soubessem a versão completa. Mas não queria fazer uma denúncia generalizada nem criar um circo. Decidi ir por partes, por gente que importava. Amigos próximos, colegas de trabalho que já conviveram comigo e sabiam como eu era. E alguns primos que sempre foram neutros o suficiente para ouvir sem julgar. Enviei mensagens com prints, com um texto curto e seco. Vocês me conhecem. Antes de julgarem, leiam isso. Não pedi que tomassem partido, apenas que lessem. As reações foram variadas. Alguns ficaram em choque e entenderam imediatamente. Outros, por lealdade cega, desconfiaram das minhas intenções. Ainda assim, ao menos entre quem me importava, a verdade começou a se infiltrar. Não foi uma exposição em massa. Foi uma restauração gradual da minha história. A vingança que eu realmente queria, no entanto, era pessoal e simbólica. Havia um jantar de família marcado há semanas, daqueles que toda a família se reúne e onde meu pai gosta de fazer o papel de anfitrião para todo mundo. Eu recebi convites todos os anos. Costumava ir sem pensar muito. Decidi que iria, mas só depois de avisar minha mãe que estaria presente. Não como o filho submisso, mas como alguém com dignidade. Queria ver as reações. Queria que eles me vissem calmo, digno, em vez do monstro frio que estavam pintando. No dia do jantar, cheguei cedo. Vi o Pedro circulando com a facilidade de sempre, abraçando primos, contando piadas, aquele carisma que sempre lhe perdoou tudo. A Mariana entrou linda como sempre, com a maquiagem perfeita e a voz suave que usava quando queria manipular. Minha mãe fez um escarcéu de preocupação fingida quando me viu. O que ela não sabia é que eu já havia enviado para alguns dos tios uma cópia dos e-mails e das conversas. Não esperava um linchamento público. Esperava que as pessoas começassem a costurar a verdade que me parecia tão pesada. Durante a sobremesa peguei o celular e, com a calma de quem não tem mais nada a perder, chamei algumas pessoas para me seguir numa sala anexa só 1 minuto. Os que já tinham recebido meus prints me seguiram. Os outros ficaram confusos. Lá, com a voz baixa, mostrei tudo. Não houve gritos, nem explosões dramáticas, só olhos arregalados. Um tio que eu sabia que era rígido, me perguntou se aquilo era real, e eu disse que sim. E ele simplesmente teve que parar de falar. Minha mãe não chorou nem berrou. Ficou pálida, como se a realidade tivesse batido nela como um retransmissor de terremoto. Depois disso, a dinâmica mudou. Não radicalmente, não como eu sonhara em termos de justiceiro revelador, mas o tecido social que permitia aquela conivência começou a rasgar. Pessoas que antes sorriam complacentes, agora evitavam o olhar do Pedro. Conversas que antes giravam em torno de suas conquistas começaram a ser mais contidas. Não transformei a casa da minha família num tribunal. Só reguei uma semente de dúvida e deixei que ela crescesse no terreno fértil do bom senso. A Mariana veio até mim depois, aos prantos, pedindo que eu fosse embora e que não contaminasse mais a família. Disse que estava arrasada, que sequer me via como eu me via. O Pedro fingiu contrição. Disse que tudo tinha sido um erro, que queria conversar, que queria ser perdoado. Eu senti nojo. Senti vontade de sair e nunca mais voltar. Mas também senti algo novo. Poder. Poder de escolher minhas batalhas.
Poder de colocar limites onde antes havia condescendência. O processo de separação avançou. Consegui, com o auxílio do advogado, uma divisão justa dos bens. Não porque eu quisesse dinheiro, mas porque era uma forma de retomar o que eu construí com honestidade. Mariana tentou argumentar que sem ela eu estaria emocionalmente arruinado e que precisava de pensão. Era absurdo emocionalmente e legalmente. Eu segui o caminho formal, sem espetáculo. A vingança mais cruel, porém, aconteceu de forma indireta. O Pedro, que sempre viveu de aparências, começou a sentir nas costas o peso da sua escolha. Pessoas que antes o admiravam passaram a se afastar. Uma chefe de trabalho, que o defendia em reuniões, começou a questionar sua conduta após ouvir rumores. Ele perdeu projetos pequenos, perdeu convites, e a confiança que customizava sua vida começou a esfarelar. Eu não era o autor direto dessas perdas. A vida foi. Mas eu observei e senti. Não alegria, porque alegria parecia fora de lugar em todo aquele estrago. Mas uma espécie de justiça natural acontecendo. Ainda assim, nada disso apagou as noites em que eu acordava no meio do sono com o rosto dele saindo do banheiro. Nada anulou o que perdi. A vingança curou algumas cicatrizes, deu-me retorno simbólico, mas deixou intacto o vazio. E aqui estou, em pé, com metade da família dividida. Com alguns que me olharam com respeito renovado e outros que me viram como um traidor de tradições. A minha mãe se aproxima de mim de vez em quando, hesitante, oferecendo café com as mãos trêmulas, como se buscasse redenção. O Pedro tenta telefonar de madrugada, com mensagens curtas, pedindo que a gente converse com calma. Eu respondo com silêncio. Às vezes penso em atender, em dizer algo que o humilhe, que o deixe pequeno. Outras vezes penso em fechar tudo e ir embora de vez. Ainda não sei se ganhei ou perdi. Só sei que sobrevivi ao que parecia impossível. E sobreviver, por si só, já é um tipo de vitória. Hoje sigo sozinho. Não vou dizer que estou completamente bem, porque cicatrizes não desaparecem só porque a gente quer. E o Pedro também. Minha família. Continuo mantendo distância. Quem quiser acreditar em versões convenientes que acredite. Eu sei a verdade e isso já basta. Se algum dia vou perdoar, não sei. Mas aprendi que nem todo perdão é obrigação e que cortar laços também é uma forma de se proteger. Se antes eu me via como vítima, agora me vejo como sobrevivente. Eles me traíram, me julgaram e me viram como vilão. Mas no fim das contas, eu ainda estou de pé. E isso, para mim, é vitória suficiente. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.